Boa tarde, tudo bem? Boa tarde aos presentes, boa tarde quem está assistindo, boa tarde, unidade, José Tavares. A gente fez umas alteraçõezinhas na ordem dos fatores, mas não altera o produto. Então, nossa unidade, o BSF, doutora Elaine, nossa odontóloga, está aqui comigo. Sobe aqui, não me deixa sozinha na câmera. E o BSF Fernanda Ruda Torres, José Tavares ou Uniderp, qualquer um dos três nomes, estamos falando da nossa unidade. Essa é a nossa equipe, somos uma unidade de 3 equipes, aqui estão todos os servidores juntos. A nossa ficha técnica, nosso horário de atendimento é das 7 às 17, nós somos horário estendido apenas no horário do almoço. Esse é nosso mapa territorial, a área em cor-de-rosa, perdão. A área em cor-de-rosa é da equipe 153, equipe verde... Não, na verdade, as cores não têm relação, tá, gente? Só pintei para a gente conseguir ver as diferenças. Esse verde é da equipe 154, enfermeira Raíza, e equipe 184, enfermeira Michele. Esse espacinho, como diz a Adriana, do nosso distrito, Florestinha, Florestinha, é a nossa área em expansão. Não sei se vocês já ouviram falar da Reserva Santo Inês. Serão 650 lotes. Então, daqui a uns anos precisaremos de mais uma equipe para essa demanda. Nossa população cadastrada e nossa população IBGE, a gente vê que é uma unidade que a gente consegue ter um bom cadastro. Temos algumas dificuldades com as crianças, com a faixa etária de 0 a 5, 9 anos, de 5 e de 9, né? Entendeu? Que isso é a população que tem menos um pouco de cadastro, isso reflete futuramente nos próximos dados que a gente vai acabar mostrando. Nossa população de abrangência da área toda, como foi pactuado que nossos relatórios seriam de agosto, eu coloquei o de agosto, que era 6.600, mas eu achei válido colocar de novembro, para que a equipe, para que nós possamos ver a evolução que a gente teve de cadastros, né, de 78% para 97%. Então, um trabalho muito árduo de toda a equipe, que estão de parabéns na atualização e cadastramento dessa população. Então, atualmente temos 3,8% de pessoas com plano de saúde, e raça e cor é 100% de cadastro das 3 equipes. Essa é a equipe 153, enfermeira Kellen, doutora Camille, técnica de enfermagem a Jaqueline e a Kimberly, que estava de licença no período da foto, não está na foto. E aí os ACS, a Nathalie, Ellen, Marta, Elisane, Edna, Dona Maria Neuza, e a CE, a Ana. E aí temos também nosso administrativo, Maria Ramona. Opa, tudo bem. As reuniões de equipe da equipe 153 é na sexta-feira, no primeiro período da tarde, com 33% de participação do NASF. A população cadastrada, 2.441. A gente pode ver aqui maior... É esse slide ou é o outro? Não, é o outro. Que a gente tem um maior índice de população adulto jovem que idosos. Então, temos mais 91% de jovens e 88,7% de idosos. Nosso atendimento de gestantes pré-natal, a gente tem 100% das gestantes com 6 ou mais consultas, com registro de pressão e teste rápido. 75% de gestantes que iniciaram pré-natal na primeira semana. No geral, que a gente está falando do primeiro semestre, né, de 2020. Se a gente for avaliar segundo semestre de 2020, eu acho que esse número vai estar um pouquinho mais baixo, porque em razão da pandemia, as gestantes no início acabaram não vindo, a gente começou a abrir pré-natal
com 20 semanas. Teve um pré-natal que a gente foi abrir, que acho que já tinha mais de 25 semanas. Teve uma que veio para iniciar o pré-natal. No dia que ela veio, não deu para ser atendida, porque a gente teve um déficit de RH, coisas que acontecem no dia a dia. E aí ela foi agendada na mesma semana, acho que um dia, 2 dias depois. E aí ela veio com o bebê. E era consulta de início de pré-natal. Então, assim, a gente percebe que a gente teve essa dificuldade das gestantes delas continuarem o pré-natal ou de iniciarem o pré-natal antes da 12ª semana. Nossa estimativa de população do Vigitel, da equipe 153, 417, temos 50% desses cadastrados, e dos cadastrados 100% acompanhados. Diabetes, 126 a estimativa, com 61%, 62%, dá para arredondar, de cadastrados. Monitoramento da hemoglobina glicada não se aplica. Avaliação do pé diabético. A gente iniciou com o PEC em março, junto com a pandemia, né? A gente teve os 15 primeiros dias sem pandemia, que foi onde a gente começou realmente a trabalhar com a agenda e tudo. E aí já iniciou a pandemia, então a gente não é uma crítica, né, a situação excepcional da pandemia, mas a gente não teve um treinamento, não teve um tempo hábil para ter um treinamento em loco, então eu acho que a equipe como um todo, a gente acabou ficando um pouquinho prejudicado no PEC, a gente foi aprendendo com os vídeos, mas a gente sabe que as dúvidas vão surgindo no dia a dia, né? Então, como você falou da capacitação que vai ter, eu acho que vai ser muito válida para toda a equipe, porque por mais que a gente assista o vídeo, que ele é bem autoexplicativo, sempre que a gente vai fazer o atendimento, tem uma coisa ou outra que surge a dúvida, né? Equipe 154, enfermeira Raíza, doutora Viviane, o técnico Luiz Eduardo, a Paloma, Manuele, José Luiz, Eliane, e aí temos uma microárea descoberta no momento, a Eliege, Sueli e o José Diocísio. E a nossa administrativa, Mariane. As reuniões de equipe da equipe 154 também são na sexta-feira, no período vespertino, no segundo período da tarde. A população também é uma população com menos idosos e um percentual maior de adultos jovens. A gente consegue observar aqui que nos acompanhamentos, lembra que lá no início eu falei que a gente tem uma proporção maior de IBGE das crianças e um menor cadastramento. Então, aqui a gente consegue ver que a população cadastrada que a gente tem de crianças de 0 a 1 ano são 8, mas a gente tem 16 acompanhamentos, então a gente tem 200%. Provavelmente porque falta um pouquinho ainda de cadastro nesse sentido. A população de idosos, 10%, e dos menores de 60 anos, 89%. O pré-natal também, da mesma forma, do início do tratamento do pré-natal antes da 12ª semana, 62%, 100% de acompanhamento com as gestantes com 6 consultas ou mais de pré-natal, e temos 2 gestantes de alto risco em acompanhamento, tanto na unidade quanto na referência. Estimativa de pessoas com diabetes, segundo o Vigitel, 461, com 49,9%. Vamos arredondar, né? 50%, quis ser exata no cálculo. 50% de população cadastrada e desse 100% acompanhado. Diabetes, a estimativa Vigitel, 139, 46% e 100% acompanhado. Hemoglobina glicada, menor que 8, também não se aplica. E o monitoramento do pé diabético não tivemos nesse período. Equipe 184, enfermeira Michele, doutora Marissa, Fernanda e a Joilma, as técnicas de enfermagem, Terezinha, Daniele, Liliane, Simone, Odenilson e Claudenir, os agentes de saúde, e o Ângelo, nosso ACE.
Nas reuniões de equipe dessa equipe não tem participação do NASF, porque a reunião deles é na terça-feira de manhã, que coincide com a reunião do NASF. Perfil da população cadastrada, 1.600. Lembrando que esses dados eu estou falando de agosto, né? Que são aqueles 2.000 e poucos a menos. Então, se eu fosse utilizar de novembro, já seria bem maior esses dados. Mas número de pessoas, 1.684. E também, de igual forma, mais adultos jovens que idosos. Acompanhamento de gestante aqui ficou um pouquinho abaixo do 100% da meta, mas como eu já tinha falado das situações que a gente acaba enfrentando. Ah, tá. E essa é uma área de pouca vulnerabilidade social. Dentro da nossa área toda, essa é a que tem menos vulnerabilidade social. Então, a gente tem um pouquinho mais de... poderia ter feito o cálculo da porcentagem das pessoas com plano de saúde privado, mas é uma área que a gente tem bastante gestantes que acompanham no sistema privado também. Aqui dos idosos eu já havia dito. O acompanhamento de pré-natal, contudo, foi a que atingiu a porcentagem de 80%, 81% início antes da 12ª semana. Temos uma gestante no alto risco. Tivemos a estimativa de pessoas do Vigitel, diabetes, 280, com 67% de cadastros, e desse 100% acompanhado. Da diabetes, 85, com 58% cadastrado e 100% acompanhado. Ações de saúde bucal. Estrelando Ana Lívia, minha filha, nas mãos da doutora Elaine. Boa tarde, prazer, meu nome é Elaine, eu sou uma das dentistas da unidade, a outra dentista, a doutora Nayara, né? Cadê o negocinho? Ah, aqui que faz? Aqui passa, aqui passa, né? Vamos lá, nossa equipe. Aqui nessa foto, aqui tem um negocinho, né? Tem a luzinha? No meio? Ah, tá, no meio. Aqui a nossa equipe atual e em prática, né? Que a Juceli está de licença maternidade. Então, aqui a Lenir, né? Que ela está assistindo, eu e a doutora Nayara, né? Então, nós somos em 4 na saúde bucal. E nós temos também... Aqui, peraí. Aqui, né? Aí. Então, eu, Elaine, a Lenir, né? A Nayara e a Juceli. Aqui. Daí, o número de extrações dentárias pelo total de procedimentos, tá? Nós tivemos em 2019 0,39%, né? Dentro da meta. E no primeiro semestre de 2020, 1,66%. Deu uma aumentada, né? Por quê? Porque nós estamos realizando consultas emergenciais. Número de escovações supervisionadas. Coletivas realizadas. 3, nós fazemos as escovações na IMEI, que pertence à unidade, né? Cobertura de atendimento odontológico. A equipe de saúde bucal, né? Vezes a população adstrita, 66%. Por quê? Nós somos 2 dentistas e na unidade nós temos 3 equipes. Razão e tratamento concluído e primeiras consultas odontológicas programáticas, 47,6%, tá? Em 2019, e 64,7% no primeiro semestre de 2020. E a cobertura de primeira consulta odontológica, 14,3% e 0,77%. Aqui, em 2020, né, a gente teve a pandemia, então, o que prejudicou muito nas nossas primeiras consultas. Aqui. O desenvolvimento de ações da saúde bucal nos ambientes escolares. Nós temos o e-mail, né? Então, em abril, a gente realizou o levantamento de 135 crianças de 0 a 5 anos.
Em agosto e novembro, nós realizamos 334 escovações em 2 ações de escovação supervisionada. Agora, em 2020, não foi possível por conta do Covid. E o desenvolvimento de ações para o diagnóstico precoce, né? A busca ativa de lesões da boca. Nós realizamos rotineiramente palestras em sala de espera, nas reuniões, por exemplo, de diabéticos, hipertensos, das gestantes, né? Nós fazemos buscas ativas também através de visitas. Agora, em 2020, também, boca está seca. Em função da pandemia, as ações de prevenção ao câncer bucal não foram realizadas. Desenvolve ações de saúde bucal para acompanhamento de gestantes. Nós realizamos palestras no grupo de gestantes. Isso é uma frequência muito grande que a gente realiza, né? Obrigada. E as visitas domiciliares também. A gente faz muita visita domiciliar em gestante e em puérpera também. Agora, em fevereiro de 2020, nós conseguimos fazer uma palestra no grupo de gestantes. Foi até a última reunião do grupo de gestantes, porque depois foi tudo suspenso, né? Graças a Deus a gente conseguiu fazer. Aqui a nossa ação no e-mail, né, no ano de 2019, né? A gente fazendo a escovação supervisionada. Opa, peraí, apertei o botão errado. A gente fazendo a escovação, né, supervisionada, e aqui eu e a doutora Nayara fazendo a palestra na unidade. Tá. Agora o CISREG de 2020. Prótese dentária. Nós tivemos um encaminhamento, tá? E o tempo médio de agendamento está 2 anos. Está bem defasado, os pacientes reclamam muito, eles acabam tendo que buscar um atendimento privado muitas vezes, no caso de prótese dentária, né? Em 2020 foi também prejudicial por conta que teve o Covid, né? Então a gente teve uma redução muito grande no número de atendimentos, e a prótese dentária também, o SEM ficou fechado, né? Sem atendimento, né? E exame solicitado, o único exame que a gente solicita foi de vez em quando, às vezes, né? Porque nós possuímos o aparelho de raio-x, foi o raio-x, a radiografia, né? Mas no caso não teve nenhuma solicitação. O CISREG também de 2020. Nós tivemos a prótese só solicitada, né? E os solicitantes somos nós, nas 2 odontólogas, né? E o que a gente faz, o que a gente busca para evitar o absenteísmo, né? Que às vezes é muito grande lá no SEM, né? A gente procura orientar o paciente para ele não está faltando a consulta, e o CISREG ainda, o agendamento é via telefone, né, para ele estar atento ao telefone. Nós sempre confirmamos o telefone do paciente no cadastro, e caso esse paciente também falte, né, a gente também realiza busca ativa desse paciente, buscando por que ele não está dando continuidade ao tratamento, né, e procurando sempre dar uma resolutividade maior. Aqui já é você. Obrigada. Reuniões do Conselho Local de 2020. Então, a gente teve uma reunião em julho de 2020, que foi realizada com a participação da Vanderleia e do Caio, para a gente fazer recomposição do Conselho, que houveram algumas mudanças. E em setembro, a gente teve uma reunião extraordinária para repasses de necessidades do Conselho. O nosso Conselho teve umas mudanças, tanto do usuário quanto dos trabalhadores. Os trabalhadores que faziam parte do Conselho saíram da unidade, então e aí nesse período de reestruturação, a gente acabou dentro da pandemia, e uma das nossas conselheiras
ela vai para a chácara também, ela é idosa, ela tem pai idoso, então acabou ficando um pouquinho mais restrita a quantidade de reuniões esse ano. Nosso balanço de ouvidoria, no geral não são muitas ouvidorias, mas o que a gente teve de relatório da ouvidoria do ouvidor SUS foram 13 em 2019, e o que eu tinha de arquivo na unidade de ouvidorias respondidas foram 16. Não sei justificar o motivo, mas o que a gente conseguiu de relatório de ouvidorias dentro do ano foram 13, e o que eu tinha de arquivos salvos que eu respondi foram 16. Em 2020 foram 7, e as respondidas também foram 7. O que a gente consegue ver é que em 2020 a gente teve um maior índice, 72% de reclamações. Carteirômetro da unidade. A gente teve uma mudança de profissionais médicos, Dr. Ivo e Dr. Maurício, que estavam lá na unidade, Dr. Maurício saiu para residência, Dr. Ivo aposentou. Isso a gente teve a entrada de 3 novos médicos e não tivemos, na verdade não tivemos procuras de suturas, né? Eles faziam inserção de DIU, tanto que eu coloquei ele 25, em 2019 foram 25 inserções de DIU que fizemos, e aí em janeiro, antes do Dr. Ivo aposentar, ele ainda fez 2 inserções. Agora a gente vai fazer treinamentos, nossas médicas têm interesse em fazer treinamento para a gente conseguir continuar fazendo inserção de DIU. Suturas também não tivemos, drenagem de abscesso também não, lavagem de ouvido e remoção de unha quase tivemos uma, mas a paciente ficou com medo na hora de fazer o procedimento, e aí o foco queimou a luz do foco, ela falou, não, é de Deus, não quero, vou embora. Ela desistiu da remoção. Nosso CISREG médico, depois que iniciou a pandemia de março, a gente consegue ver que ele deu uma caidinha nas solicitações. Tivemos algumas solicitações negadas, uma média mensal até. O índice de absenteísmo, que foi maior em janeiro, que é justificável, né? As pessoas viajam, estão de férias. Somos 12 solicitantes, um coordenador e um regulador. Os solicitantes, eu coloquei solicitantes da unidade inteira, não só dos médicos, né? Nossos exames mais solicitados, diagnóstico por imagem, raio-x, a gente colocou um compilado de todos os raios-x, não específicos, mamografia, ultrassom de abdômen total e eletro. O que a gente pode ver que tem um tempo mínimo de agendamento em mamografia e um tempo máximo ultrassom de abdômen total. As consultas mais solicitadas, consulta em ginecologia, gestante alto risco, órtese e prótese, com medida ou sem medida, ficou dentro do mesmo grupo. Consulta em ginecologia cirúrgica, consulta em oncologia cirúrgica adulto, consulta em urologia adulto. O que tem menos prazo de agendamento é consulta em oncologia cirúrgica, e o que a gente tem uma demora maior de agendamento é consulta em ginecologia cirúrgica. Avaliação dos óbitos maternos, fetais e infantis. Em 2017, a gente não teve números de casos de óbito materno, nenhum dos anos. 2017 tivemos 3, 2018 1, 2019 2, 2020 nenhum. E 1 para os 3 anos, em caso de óbito infantil. E o restante não disponível. Avaliação dos óbitos maternos. O fluxo da resposta das estratégias dos óbitos evitáveis, ele é novo, né? Começou de julho para cá, e, na verdade, até o momento a gente ainda não recebeu nenhum feedback de óbitos evitáveis. Mas a gente, sempre que tem um óbito, a gente busca discutir em equipe, conforme a demanda, identificar o que a gente poderia ter feito, onde que a gente poderia ter ajudado para que fosse evitável esse óbito. Ações intersetoriais. Saudade das nossas ações de 2019. Gostaria de citar um monte, mas daí eu ia ficar com um monte de slide, um monte de foto, um monte de... Então eu escolhi um do ano passado e uma desse ano. Ano passado a gente fez
com a enfermeira Priscila, que já não está mais na unidade. Ela encabeçou a Festa das Cores, que foi realizada em maio. E falta 5 minutos. Quantos minutos eu tenho? Tem 19. Ai, Jesus, espera aí. E aí a gente realizou a Festa das Cores, que foi voltada para os adolescentes. A gente tratou vários assuntos sobre autocuidado, sobre sexualidade. Foram montados várias estações tratando, abordando os temas. Eu fiz um videozinho, a gente já vai ver. E o que a gente queria que eles mais cuidassem é da saúde deles. Até teve uma gincana que cada um encheu o balão e a ideia era que um conseguisse proteger o seu balão para que ninguém estourasse. E a ideia final é cuide da sua saúde assim como você cuidou do seu balão. Em 2020, realizamos uma ação de manejo com a equipe dos ACS, uma moradora acumuladora, que há muito tempo a gente tentava conseguir a limpeza da casa dela, e aí a equipe, com muita conversa, conseguiu e removeu todos os... Esqueci a palavra. Festa das Cores. É rapidinho o vídeo, tá? Pequenininho, eu prometo. Aí no final a gente teve uma pequena discoteca montada para eles. Foi super divertido. Tivemos um feedback muito bom. A intenção é que eles fizessem um trabalho em equipe e que eles levassem a mensagem de que a saúde deles é tão importante quanto o trabalho que cada um foi fazendo. Esse menino do Patati, o de branco, que eu não sei quem é o Patati ou o Patatá, ele estava cumprindo medida socioeducativa. E ele foi um parceirão da unidade, ele juntou a gente a montar a discoteca. E aí chegou na hora da festa, ele falou para a pessoa que ia se vestir. E aí a gincana do Odonto, interrompendo, a gincana do Odonto era um jogo da velha, né? Um jogo da velha. Um jogo da velha humano. Com o bambolê, né? E a gente fazia as perguntas relacionadas ao odonto e a turma que acertasse preenchia Dá para pausar só um pouquinho? Não? Só queria voltar aqui um pouquinho. O NASF fez uma estação sobre o tabagismo e a gente colocou as crianças... Só um pouquinho. E aí a gente colocou... Eles fizeram a avaliação de inflar o balão e essa criança... Os balões menores são de 2 crianças fumantes e os balões maiores são de 2 crianças não fumantes. E aí, no fim, foi uma discoteca para os adolescentes. Foi montada na sala de reunião. Tema neon. Tema neon. Ok. E aí, nosso menino socioeducativo, ele falou assim, para a pessoa que ia se vestir de Patati, eu posso me vestir? E aí foi sensacional também. Pode passar? Tá.
as ações de manejo dos depósitos inservíveis, que a equipe conseguiu realizar. Era uma grande dificuldade do território também. Perfil acadêmico, Médicos pelo Brasil. Falta um minuto, né? Estou resumindo, então. As nossas reuniões de educação permanente, em 2019 foram 16 e 2020, 5. Aqui tem algumas fotos das reuniões. As ações 2020. Nossa apoiadora Silvana foi que inaugurou nossas primeiras reuniões. Travou. Programa Saúde na Escola. A gente tem, ano passado foram realizadas as ações propostas, esse ano foram só planejadas e não propostas. A gente só tem um EMEI na unidade, no nosso território, que fica bem de frente com a unidade. Então, a gente tem uma parceria bem bacana com o EMEI. As crianças vão até a unidade conhecer. Aqui embaixo está o Dr. Maurício, junto com as crianças, num tour pela unidade. As ações de saúde bucal, da dengue, com a equipe do NASF. As atividades físicas, a gente realizou, foi feito antes da pandemia, esses dados, que foi o grupo mais difícil de dizer fique em casa. Toda segunda-feira eles estavam lá na unidade. Não, mas como assim não vai ter atendimento? Como assim não vai ter grupo? Atendimento no domicílio. Esse ano a gente teve essa dificuldade, tanto da pandemia quanto da digitação do ESUS, que é uma situação que a gente precisa se adequar a partir de agora, que eu vejo que o seminário veio para a gente poder conseguir identificar tudo isso. Doenças transmissíveis, sífilis, HIV, hepatite viral. Em 2019, tivemos 0% de testes reagentes. 2020, de 134, 4 reagentes com 100% de T2. Em 2019, né? Falei errado. Em 2020, de 100 testes, 1 realizado reagente com 100% de relação de T2. Sífilis gestacional. Em 2018, nós tivemos 4 casos notificados e todos os anos 100% do tratamento adequado prescrito. Contudo, tivemos sífilis congênita, 2018, 3, 2019, 2, em 2020 tivemos 1. Tuberculose. Esse ano, a gente tem um caso que está em tratamento, então ele não está concluído, por isso que está 0%. Em 2019, 25% de cura. Não tivemos nenhum retratamento em 2019. Não tivemos nenhum óbito também, estamos com um caso em tratamento. Hanseníase. Tivemos casos novos de hanseníase em 2019, 1, com 100% de cura e 80% de busca ativa dos contatos intradomiciliares. Bolsa Família. Não está tão bom assim. Podemos pular para o próximo. Com 2,7%. Contudo, desses, 51% é de crianças e 38% de acompanhamento de gestantes. Equipe do NASF, a fisioterapeuta a Flávia e a Patrícia, a fono Ana Paula, ginecologista Dr. Valdir, nutricionista Angélica, pediatra Tayane, profissional de educação física Catiúcia e psicóloga Silvia. O cronograma de atividades deles da unidade semanal. Indicadores de produção. Consultas de enfermagem à gestante. Em 2020 deu uma boa queda dos dados, justificando novamente a digitação do ESUS. Saúde do idoso. Em 2019 tivemos 1.122, já no primeiro semestre teve uma queda em virtude da pandemia. Diabetes e hipertensão, também tínhamos um acompanhamento em 2019, em 2020 deu uma diminuída. Saúde da criança, as consultas de puericultura foram o que menos tivemos em 2020 e tivemos
consultas médicas na atenção básica, de 0 a 4 anos. Consultas farmacêuticas, Previne Brasil. No geral, falando um balanço geral da situação, a gente ainda falta um pouquinho para atingir a meta programada, a meta esperada, mas a cobertura vacinal também, a cobertura vacinal é do município, né? Mas dizendo especificamente da nossa unidade, a gente teve um probleminha da geladeira e a gente ficou um bom tempo sem vacina também. E por fim, gratidão. Gratidão por nada ser em vão, um passo de cada vez, e a vida se torna evolução. Gratidão por nada ser em vão, se não for bênção, é lição. Eu coloquei esse texto porque eu vi que o seminário trouxe muito isso para a gente fazer essa avaliação do nosso processo de trabalho e ver onde a gente está bem e onde a gente pode melhorar. Gratidão porque tudo é lição. Obrigada.